Amém. A paz do Senhor a todos, amém. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Prontos para ouvir Deus falar pela palavra, porque pelo louvor Deus já falou muito aqui nessa manhã, amém. Glórias a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que um culto como esse pode mudar uma história de vida, amém. Nós não podemos subestimar o poder de Deus, ainda que esteja tudo sobre monturo. Deus tira o homem do pó e da cinza e coloca assentado com os príncipes, amém? Quantos creem nessa palavra nesta manhã? Então fique ligado no Espírito. Deus, através de uma vírgula, Ele pode te dar uma luz e mudar a sua história, mudar a sua situação, amém? Vamos para a palavra de Deus. Abram suas Bíblias em Hebreus 11, amém? Um texto bem conhecido, bem pregado, mas como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela virá de uma forma diferente hoje, amém? Hebreus capítulo 11, louvado seja Deus. E nós vamos recorrer por quase todo, ou vamos dizer, todo esse capítulo 11 de Hebreus, amém? Falando hoje pela fé, amém? A fé que nós precisamos para o dia a dia. Quantos encontraram Hebreus 11, diga amém. Diz assim, olha: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, amém? Diga comigo, firme fundamento. Fundamento a gente sabe o que é o que sustenta toda a construção e a estrutura, né? Então a nossa fé é firme fundamento, ou seja, ela não pode ser abalada, não deve ser abalada, amém? Feche os seus olhos por mais um instante. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade, onde muitos dos nossos irmãos já fecharam a sua boca, e já não, meu Deus, tem como pregar essa palavra, mas nós ainda estamos aqui, nós ainda estamos dignos, por tuas misericórdias, de ministrar esta palavra. E eu sei, meu Deus, que cada um que veio aqui também tem o privilégio de poder ouvir essa palavra. Meu Deus, é privilégio, é como foi dito aqui, estar neste lugar, é este lugar, neste ambiente, é privilégio. Muitos hoje já estão com sonhos encerrados, muitos já estão com a voz calada, muitos já estão, quem sabe, até mesmo em lugar que não gostariam de estar. Mas nós estamos aqui no melhor lugar do mundo, a tua casa, Senhor, a tua presença. Então eu te peço agora que cada um que veio aqui, inclusive a minha vida, que nós não saiamos daqui de mãos vazias, pois a tua palavra diz que a palavra pregada, ela não voltará vazia, mas pelo contrário, ela fará com que aconteça, meu Deus, tudo aquilo pela qual ela foi lançada. E hoje nós vamos lançar a palavra de fé, e que esta palavra de fé renove fé que estão, Senhor, quem sabe como um grão de mostarda, renove a fé de quem já perdeu, e que esta fé possa mover montanhas, que esta fé possa abrir mares nesta manhã, que esta fé possa, Senhor, anular, meu Deus, martelos batidos ao contrário da nossa vida e da nossa esperança, que esta fé possa nos fazer transpor muralhas, que esta fé possa nos fazer calar os ventos, que esta fé possa nos fazer aquietar o mar, que esta fé possa derrubar, Senhor, toda a potestade do inimigo contra nós. Nós oramos e te pedimos, fala conosco, Deus, em nome do Senhor. Digam amém. Podeis assentar. Irmãos, todos os dias nós nos sentimos fortes como Caleb e vitoriosos como Josué, não é verdade? Todos os dias a gente se levanta tendo esta fé, prontos para a guerra. Quantos podem dizer amém? Mas quem sabe que tem dias que no decorrer das horas, depois de nós levantarmos como Josué e Caleb, lá pelo meio-dia, quando as coisas não acontecem como a gente quer, né? E a gente não consegue alcançar o objetivo pelo qual nós estamos lutando até a metade do dia, e pelo contrário, há muitas vezes que além de nós não conquistarmos e realizarmos o que a gente queria, ainda vem as potestades e tira aquilo que a gente fez durante a manhã.
Então a gente começa a se sentir como Elias na caverna. A gente começa a procurar um lugar para se esconder, para ficar, quem sabe, fora, né, do alcance de todos e de tudo. Tem dias que nós queremos dançar e que nós queremos cantar como Davi dançou e cantou, né? Tem dia que a gente fala assim: olha, o choro durou até amanhecer, mas agora a minha vitória veio, né? Então a gente tem vontade de dançar, de pular, de saltar na presença de Deus, como Davi e como Miriam dançou. Quantos estão comigo, amém? Não é verdade? Que coisa boa quando a gente recebe aquilo que a gente precisa, que a gente conquista aquilo que a gente correu atrás, não é verdade? Então há dias que a gente está forte como Josué e Caleb, mas há um determinado tempo na nossa vida que a gente se esconde na caverna como Elias. Mas quando a gente pensa que tudo está perdido, pela fé o Senhor se manifesta a nós, e nós sentimos vontade de dançar, de cantar como Davi e como Miriam cantou. Mas há dias também que a gente quer chorar, não é verdade? Quando as afrontas vêm, não é? Quando as lutas intensificam contra nós, quando aquilo que nós olhamos para nós e as pessoas afrontam, porque eles dizem: é impossível para ele, é impossível para ela, vamos zombar deles. Como foi Ana? Ana chorou, irmãos. Ela foi afrontada pela sua rival, ela foi perseguida, ela foi, sabe, totalmente jogada no pó e na cinza. Mas um dia Ana decidiu não murmurar mais. Ana decidiu não mais dar assunto à sua rival, que era usada pelo inimigo. E ela decidiu não mais ir às afrontas do inimigo para descer ao nível que o inimigo queria que ela descesse. O que ela fez? Ela desceu na presença de Deus e se levantou com uma promessa na sua mão. Ela desceu chorando e ela se levantou sorrindo, porque o mesmo Deus que ela chorou diante dele disse: no ano que vem você virá abraçada a sua bênção. E assim aconteceu. Então, irmãos, não se impressione pelo dia que você está vivendo, não se impressione pelo momento que você está passando. Se você está passando um momento que você está forte como Josué e Caleb, aproveite para orar e vigiar, porque dias maus virão sobre os justos e sobre injustos. Porque o sol vai continuar brilhando sobre o justo e sobre o injusto, mas também a chuva que rega o solo, que traz prosperidade e que tira o calor da nossa alma, também vai descer dos céus como para o justo e para o injusto. Então aproveite o momento que você está vivendo. Se é momento em que você está sendo forte como Josué e Caleb, aproveite para dar glória a Deus, para pedir o fortalecimento, para quando vier a adversidade, vocês continuem sendo fortes guerreiros na presença do Senhor. Se os dias são dias em que você quer se esconder na caverna do seu quarto, na caverna, quem sabe, do seu interior mesmo, aquele dia que você não quer ver ninguém. Quantos já passaram por isso, de verdade? Não tem dia que a gente não quer ver ninguém? Tem dia que a gente quer fazer como Davi: ai, quem dera se eu tivesse asas como a pomba, eu voaria para o deserto e fazia o meu ninho lá, esconderia. Quantos já passaram por isso, amém, irmão? Meu Deus! Mas sabe o que a Bíblia, ela é tão fiel e verdadeira e que eu amo? Ela diz: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus e Ele é o meu refúgio, e nele confiarei. Aleluia! Quando a gente tem esse sentimento, no momento da caverna, a gente sabe que o nosso Deus está com as suas asas sobre nós. No momento de dançar e de glorificar a Deus, nós sabemos que Deus está sendo exaltado na nossa vida, e aquele que exalta a Deus será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilha. E é tão engraçado que Deus, né, tão fiel Deus, que Ele diz: aquele que a si mesmo se humilhar, eu o exaltarei. Sabe o que Deus me deu uma revelação dessa palavra? Deus não aceita adoração de exaltados, porque Deus é humilde. Então Ele diz: aquele que a si mesmo se humilhar,
será exaltado. Então, aquela passagem, alguns já viram um testemunho até de um pregador grande, renomado, e ele conta esse testemunho, que ele chegou numa igreja, e toda igreja que ele chegava, ele se engrandecia a si mesmo, dizendo: hoje vai acontecer, hoje mais uma vez vai acontecer. E nesta igreja ele subiu no púlpito com o mesmo pensamento, mas era o dia de Deus tratar com ele. Já não era mais o dia dele se sentir como Josué e Caleb, mas era o dia dele se sentir como um homem necessitado de Deus, como foi Elias dentro da caverna. Então ele sobe, e ele sobe, todo empinado, achando que tudo vinha dele. Deus deixou ele ir até onde ele achava que era. Quando Deus falou: hoje eu vou ensinar, ele subiu exaltado. Ele pregou uma mensagem que, se fosse uma mensagem de alguém que tivesse se humilhado, eu creio que até os convertidos teriam se convertido de novo dentro daquele culto. Mas como ele subiu achando que era a sua eloquência, achando que era o seu conhecimento de teologia, de filosofia, ou seja o que for, Deus o fez descer humilhado. E Deus usa aquela que estava se humilhando diante do Senhor, que talvez aos olhos da igreja não era nada, porque era uma mulher simples, mas uma mulher de oração, uma mulher que estava com o joelho calejado, orando e buscando a Deus. Então aquela mulher se levanta na autoridade de Caleb e de Josué. Ela se levanta na autoridade do Deus de Israel e diz: se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Então é isso que Deus quer que a gente faça. Suba no altar da humilhação, e você descerá no altar da exaltação diante de Deus. Isso em tudo na nossa vida, porque vai ter dias de Josué e Caleb, mas vai ter dias de Elias escondido na caverna, vai ter dia de Davi e Miriam dançando, mas vai ter dia de Ana chorando na presença do Senhor. Mas seja qual for um desses dias, seja qual for o dia, o horário, o momento, Deus sempre estará com você. Sabe por quê? A Bíblia diz que eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Amém? O inimigo é o contrário. Ele está na nossa vida, quando falando num termo figurado, que ele não está, ele está fora, muito longe de nós, porque em nós habita o Espírito de Deus. Amém? Mas só para você entender, ele vem e vai. Ele vem, faz a bagunça que ele tem que fazer e depois sai. Ele vem, faz o matar, roubar e destruir, e depois ele sai. Ele vem muitas vezes e até dá alguma coisa. Ele permite, ele dá alguma coisa, mas depois ele sai. E a Bíblia diz que quando ele vem, ele encontra um corpo aberto, um corpo vazio, e ali está a sujeira de todos os espíritos malignos, quando a pessoa se desvia, ou quando sai da presença do Senhor. E diz a palavra que depois ele volta com 7 espíritos piores. E nesses 7 espíritos piores, ele diz, na tua palavra, o Senhor dizendo, que esses 7 espíritos torna o momento e a vida daquele homem pior do que anteriormente. Então o inimigo, ele vem e vai, mas o nosso Deus não. Se você der lugar, se abrir o coração, ele vem, ele ceará com você, ele ficará com você, limpará a casa e estará com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Só quem crê, levante a mão e pense: Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Deus nunca me abandonou, nunca vai me abandonar. Amém, irmãos? Voltando para o nosso texto, isso aqui foi só para você ver que pela fé os nossos irmãos venceram no tempo de guerra, eles venceram no tempo da caverna, eles venceram no tempo de dançar e de glorificar a Deus, eles venceram no tempo do choro. Amém? Por quê? Porque Deus estava com eles. Deus estava com Josué e Caleb, sim, enquanto muitos espias, todos eles, os 10, todos os 10 foram com uma missão. Todos os espias voltaram novamente, e somente 2, Josué e Caleb, tiveram fé e foram fortes para trazer boas notícias e dizer: eles podem ser grandes gigantes, nós podemos ser pequenos aos olhos deles, mas o Senhor já nos deu essa terra.
o Senhor já nos entregou essa terra na mão. Amém, amados? Então a palavra, voltando aqui ao nosso texto, nós vamos ver algumas passagens aqui, até o versículo 40, eu vou me adiantar para a gente não passar do horário, mas eu quero que você preste bem atenção, que houve várias situações em que a fé foi colocada em ação. Nós vimos aqui, irmãos, que no verso de número 2, a palavra de Deus diz assim: porque pela fé os antigos alcançaram alcançaram testemunho. Amém? Os antigos alcançaram testemunho. Já no verso 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, de uma maneira, pela palavra de Deus foram formados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? O que quer dizer isso? O nosso Deus, Ele criou aquilo que não existia. Pela fé, os mundos foram criados. Por quê? Não pelo que poderia ser multiplicado, não por aquilo que poderia ser trocado, mas pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. Amém, amados? Então isso significa que pela fé, aquilo que nós não vimos, pela palavra de Deus o Senhor faz vir à existência. Pela palavra de Deus, aquilo que nós não temos na nossa mão, o Senhor no céu já decretou que é nosso, e nós temos que nos apossar disso. Amém, amados? Eu estava vendo um estudo e me chamou muita atenção. O nosso erro é pedir sem acreditar. Sabe por quê? Porque tudo que nós precisamos já foi liberado para nós nos céus. Então nós temos que mudar a nossa oração, saber que o Senhor criou este mundo e não foi para os demônios. O Senhor criou esse mundo para os filhos dele desfrutar das bênçãos que estão aqui. Amém? Então tudo que eu necessito já foi liberado no mundo espiritual. Mas existe uma guerra anterior, amém, amados? Existe uma guerra para dizer que nós não somos capazes, que a nossa fé não é bastante para a gente adquirir, para a gente apossar disso. E eu não estou falando apenas de bens materiais, mas estou falando no mundo espiritual, adquirir a salvação da nossa família pela fé. No mundo espiritual já foi criado, como pela palavra de Deus os mundos foram criados, também a salvação da tua casa pela palavra de Deus já foi decretada no céu. Apossa-te dela pela fé nesta manhã, amém? Tudo que você precisar, comece a orar agradecendo. Há uma frase no hebraico que você já pode fazer essa oração todos os dias da tua vida, agradecendo a Deus pelo que você ainda não viu, mas já conquistou pela cruz do Calvário e já conquistou pela palavra de Deus. Quantos têm fé para isso? Amém? O seu documento já foi decretado por Deus. Amém? Então você tem que ter autoridade e fé para agradecer a Deus e todas as manhãs dizer: eu te agradeço por esse documento que já está na minha carteira. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, você faz isso, você quebra cadeias, quebra muralhas, quebra tudo. Sabe por quê? Porque se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir o propósito. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Baruch atah Adonai Eloheinu, Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, eu te agradeço por tudo que eu tenho. Quando a gente começar a agradecer a Deus pelo que nós temos, até o que não temos em mão vai começar a surgir, porque Ele vai fazer vir à existência tudo aquilo que nós precisamos. O verso de número 3, de número 4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Olha para você ver, Caim e Abel. Por que houve essa divergência? Porque Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo. O que a gente aprende aqui, amados? Mesmo sacrifício,
embora com consistências diferentes, porque um era agricultor, o outro era criador, porém, foi levado diante de Deus o sacrifício. Caim não alcançou de Deus, ele não alcançou testemunho. Por quê? Porque certamente no caminho ele murmurou, porque certamente no caminho ele pensou que era demais para Deus, porque certamente ele pensou que Deus não merecia aquilo, que ele fazia apenas porque os seus pais faziam e diziam que ele tinha que fazer. Mas Abel não, ele deve ter ido pelo caminho, nas minhas palavras, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, que me permitiu conseguir algo para meu sustento, e também ainda sobrou para que eu pudesse dar das primícias para o meu Deus, que é todo poderoso. Então pela fé ele ofereceu a Deus maior sacrifício. Pela fé, verso 5, Enoque provou algo, irmãos, que todos nós gostaríamos de provar. Enoque, ele diz, olha o que diz a palavra: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o tomara para si, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém, amados? Irmãos, Enoque, um homem como eu e você, no sentido geral de homem e mulher, ele andou com Deus como eu e você estamos andando. E esse homem teve tanta fé, que no momento de maior dor que a humanidade passa, que vai passar, cada um de nós passaremos pela morte. É o momento mais doloroso para quem fica e para quem vai, porque no momento da morte há dor, e depois, aí vem as consequências do bem e do mal. Então o que aconteceu? Enoque, ele achou tanta graça diante de Deus, que Deus falou assim: você não vai passar pela morte, eu vou te levar. Isso foi através de quê? Da fé de Enoque, que agradou a Deus. Quantos têm fé aqui? Amém? Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Por que nós temos que ter? O verso 6 nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, diga comigo, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Só quem crê que Ele existe dá glória. Tem que ter a convicção. A fé é o firme fundamento que não se abala. Eu sei que Deus vive, eu sei que Deus é Deus, eu sei que Deus me abençoa, eu sei que Deus está comigo, e eu sei que Deus vai me dar vitórias. Amém? Para isso, se aproxima de Deus e creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoar? Reconhecer. Galardoar é colocar em posição de destaque. Mas é preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe verdadeiramente. Será que eu creio que Deus existe somente no momento em que eu estou como Josué e Caleb? Ou esse Deus existe quando eu estou chorando e tudo está contra mim? Só quem crê que Ele existe em qualquer situação, dê glória a Deus nesta manhã, porque Deus não desampara o justo. Se você chegar até Ele crendo que Ele existe, Ele vai dar o galardão. Amém, amados? Vamos mais à frente aqui para a gente ganhar tempo. Pela fé, Noé, falamos de Enoque, né? Aí vem, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a gente tem que chegar diante de Deus crendo que Ele existe. Verso 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmão, vou dar só uma pincelada aqui para você entender. Um homem, 120 anos construindo uma arca no deserto, porque Deus falou que vinha grande chuva, e Deus já falou logo: vai ser para a sua família, porque esse povo não vai te ouvir, para eles você vai ser um louco. Quantas vezes você ouviu isso? Deixar seus projetos para servir a Deus, deixar de ganhar um dia de trabalho para vir porque Deus te chamou para servir na casa dele. Quantos são chamados de louco?
Quando o pastor Anísio fez um compromisso, falou: dê o que der, eu quero é paz e eu quero ser fiel ao Senhor. É loucura, não é? Eu creio, porque eu já ouvi que você ouviu muitas palavras, por causa da decisão, por causa da situação, por causa do que aconteceu, mas permaneceu, e a chuva de Deus não veio para destruir sua família, mas veio para trazer bênção para ele, amém? A chuva não veio para destruir a sua casa, mas veio, para muitos foi destruição, mas para mim foi para ver a glória de Deus, e ver que Deus é fiel para aquele que se aproxima dele, sendo uma aproximação dizendo: Deus existe. Glória a Deus por isso. Então o que foi que Noé fez? 120 anos, fazendo algo que aos olhos dos homens era loucura, 120 anos, sendo caluniado, blasfemado, criticado, serviu de comédia, e ele, cada crítica que ele recebia, ele batia um prego na arca, cada crítica que ele recebia, ele passava um betume na arca, cada crítica que ele recebia, ele olhava para o autor e consumador da sua fé, ele olhava para a promessa: vai chover, vai ter dilúvio, se você entrar com a sua família, ou quem quiser também entrar, vai ser salvo, mas quem não for, vai ser condenado. E o que aconteceu, irmãos? 120 anos veio um pingo de chuva na cabeça de Noé, veio um pingo de chuva, e aqueles que Noé condenou e disse: quem não entrar na arca será condenado e vai vir a morte. Eles começaram a dizer: o velho louco estava certo. Olha só, está começando a chover, está começando a pingar, a gotejar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu. Deus mandou uma gotinha, sabe para quê? Para eles se lembrarem da zombaria, para eles se lembrarem que Noé teve a oportunidade de Deus, abraçou, e que eles também tiveram, porque Noé condenou aquela geração, pregando a palavra do Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Quando Noé chega na arca com a sua família, o Senhor cerra aquela porta, o Senhor coloca ele lá dentro. Diz a palavra que as comportas do céu foram abertas, é como se uma cachoeira descesse sobre o povo, mas aqueles que estavam guardados na arca prevaleceram, sobreviveram, porque fiel é o que prometeu. Mas tem que ter muita fé para ser, meu Deus, zombado, ser criticado, ser caluniado, desanimado, e continuar crendo que a chuva de Deus virá, e que a chuva virá como juízo para uns, mas para nós virá como a bênção da obediência. Estão comigo aqui, amém? Pela fé, irmãos, verso 8, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você já imaginou o que é isso? Recebeu a promessa, saiu da sua parentela, um homem rico, cheio de bens, família abençoada, não precisava de nada, um homem realizado. Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, tem que ter muita fé, viu? É como se hoje acontecesse aqui, né? Um exemplo só. Eu estou aqui, graças a Deus a igreja tem um templo próprio, passamos pelas lutas, dificuldades, altos e baixos, mas estamos sobrevivendo em Cristo, amém? Estamos ganhando almas, meus netinhos estão aí, minha esposa está aí, todo mundo com saúde, todo mundo bem. De repente Deus fala assim: pastor Marlon, sai da tua parentela. A minha parentela nesta terra são vocês. Quantos dão glória por isso? E os meus parentes são a minha família, amém? Não desprezando nem diminuindo, é parentela, estamos no ciclo da família. Aí Deus fala: sai da tua parentela, em minhas palavras, sai dessa igreja e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus vai me mostrar a Índia, onde estão matando 3, 4 missionários por dia. Aí tem que ter fé, não tem, irmãos? O diabo, ele é tão sujo que ele fala assim: sai da tua igreja e vai para outra igreja que eu te mostrarei a glória. Mas se Deus aparecer para alguém e falar assim: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, a pessoa vai expulsar, vai correr, vai gritar, vai chorar. Mas uma coisa que o diabo faz, ele veio para matar, roubar e destruir. Divisor é Satanás. Então quando vier um chamado de Satanás para você ir para uma terra que você não conhece, ou seja, sai da tua parentela e vai para outra parentela, tentar se você fica mais alegre ou mais feliz, ou se você é mais aparecido, percebido lá, vai. Se você atender, com certeza consequências malignas virão. Mas pela fé, se Deus chamar agora e falar assim: larga tudo que tem na América, pega a sua Bíblia, pega a sua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí tem que ter fé, irmão.
Tem que ter fé. E Abraão teve fé, a mesma coisa. Deus chega para ele e fala: larga a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí sabe o que acontece no verso 9? Presta atenção, olha aí. Pela fé habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em tendas, e com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa, da mesma promessa. Então o que eu vejo aqui? Abraão não deu ouvido à família. Não estou dizendo que nós não devemos ouvir a família, devemos, mas devemos primeiro ouvir a Deus, viu, irmãos? Se tem alguém querendo te deixar em casa porque é família, repreenda. Vem para a igreja, obedeça a Deus, porque não só você vai ser salvo nessa arca, mas também a sua família vai ser salva. Se vier até um anjo querendo pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, repreenda, porque é anátema diante do Senhor. Quantos estão entendendo, amém? Nós devemos dar ouvido apenas à voz de Deus. Somente Ele pode salvar, somente Ele pode curar, batizar, renovar e levar para o céu, amém, amados? Então não ouça quem está querendo te tirar da arca da aliança do Senhor. Ouça o que Deus falou ao seu coração. Não dê ouvido a demônios. Quantos estão entendendo, amém, amados? Se alguém vem querer te tirar da arca para colocar em outra arca, não é Deus que está fazendo, é demônio. Deus não divide um reino para fazer outro. Vocês me entendem o que eu estou dizendo? Deus não é Deus de divisão, Ele é Deus de multiplicação. Louvado seja o Senhor, amém? Se vier até um anjo dizer: seu tempo aqui acabou, o tempo de Deus não acaba por boca de homem. O tempo de Deus só termina quando a obra é concluída. Você é que sabe se foi concluída ou não. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí sabe o que aconteceu? Ele habitou na terra da promessa. Diga comigo: terra da promessa. Terra da promessa é onde tudo acontece de bom, não é? Terra da promessa é onde a gente sente, como que fala, é confortável, não é verdade? Mas olha o que diz a parte B do versículo: como em terra alheia. Espera aí, Abraão habitou na terra da promessa, mas ele estava como se estivesse numa terra alheia, ou seja, ele morava em tendas, cabanas. Ele não quis fazer casa para ele, ele não quis fazer monumentos para ele, ele não quis fazer fortalezas para ele. Ele vivia dia após dia como quem estava em terra alheia. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha uma terra muito melhor para ele. Ele tinha o céu para Abraão. E Abraão sabia que o descanso dele não seria nessa terra, mas seria nos braços do Senhor, aleluias. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós estamos na terra da promessa, amém? Quantos creem nisso? E se o inimigo quis mentir para você que a sua promessa acabou, quem determina ponto final na tua vida é Deus. Pode se levantar juiz, pode se levantar imigração, pode se levantar o que for, você tem promessa? Deus é que tem poder para falar: acabou sua promessa. Homem não pode fazer isso, amém, amados? O diabo tentou matar o povo de Deus lá no Egito, mas José profetizou quando ele tinha 70 pessoas com ele, e disse: vocês sairão desta terra de escravidão, vocês serão resgatados por Deus. Irmão, circunstância, 70 pessoas diante de uma nação cruel, 70 pessoas que já estavam determinadas a serem escravos, 70 pessoas que já havia uma promessa do inimigo para escravizar, matar e destruir. O servo de Deus que tinha fé olhou para eles antes de morrer e disse: vocês sairão desta terra. Sabe quanto tempo foi isso, irmãos? 400 anos antes. 400 anos depois, a palavra de José, pela fé, o povo sai do Egito cantando o hino da vitória. O povo atravessa o Mar Vermelho como se fosse a pé enxuto. Quantos dão glória a esse Deus? 400 anos depois, eles entram na promessa do Senhor e começam a caminhar e ver o maná descer do céu, e ver codorniz vindo do mar, e começa a ver o Senhor fazendo maravilhas, e começa a ver a rocha fluir água, ele começa a ver os inimigos caírem por terra, e eles olham pela fé, mas não alcançam a promessa. Mas como que é isso? Nadou e morreu na praia? Não. Tem promessas dos nossos antepassados que estão se cumprindo hoje na nossa vida.
Pela fé eles morreram e continuaram crendo. Pela fé eles foram crucificados, mas eles continuaram crendo. E essa fé chegou até nós hoje, irmãos. E nós temos a responsabilidade de lançar essa fé nas gerações futuras. E é o que está acontecendo de errado. Muitos já perderam a fé e desistiram de doutrinar os seus filhos dentro das suas casas, que eles são a nação eleita, que eles são raça escolhida e que eles são o futuro desta igreja até a volta de Jesus. Já perderam a fé e disseram: deixa meu filho viver, deixa minha filha viver, no tempo certo Deus resgata. Não, enquanto você dorme, a escola doutrina a cabeça deles. Enquanto você dorme, o diabo tem fé no coração maligno dele, de levar uma droga para experimentar em uma balada da escola. Enquanto você dorme e fala: deixa meu filhinho crescer, deixa ele aproveitar a vida, o diabo já está com os pratos, com a morte, e já está com tudo preparado. Mas eu glorifico a Deus, porque quem tem fé aqui nesta manhã, pela fé, nós cremos que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo, e eu e minha casa serviremos o Senhor. A minha descendência vai levar essa igreja adiante, até a volta de Jesus, a sua descendência vai levar. Temos que ter fé, irmãos, e continuar. Em um mundo em que uma mulher é presidente de mulheres em um congresso, irmão, é muito fácil, não é? A mulher que é presidente das mulheres não tem nada diferente nisso. Agora um homem travestido de mulher querer inculcar na sua e na minha mente, e na mente das crianças do nosso Brasil, que ela é uma mulher e que representa as mulheres, manda ela parir, manda ela ter filho, manda ela ser mulher, aí eu acredito. Mas enquanto isso não acontecer, é um homem travestido de mulher, e é anátema a Deus, e nós não devemos apoiar esse tipo de coisa. Só quem crê joga a mão para o céu, e dá glória a Deus. Você, mulher bem-aventurada, não aceite isso. Ore. Você não está no Brasil para brigar, mas você tem o joelho para dobrar e brigar, e para glorificar a Deus e dizer: a minha casa não vai ter isso, minhas filhas não vão crescer vendo isso, e mesmo que veja, não vai contaminar a mente delas. Homem é homem, mulher é mulher, macho e fêmea criou o Senhor, e não tem nenhuma ideologia e nenhuma ciência que mude isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus. Você tem fé para isso? Já quase encerrando a primeira parte, amém? Abraão não quis fazer casa, não quis nada, porque ele sabia que o que era a terra dele não era aquela terra. O que nós estamos aqui, nós estamos na terra da promessa, mas nós não vamos ter essa terra como nossa. A nossa terra está bem distante daqui, amém? A nossa promessa não é para viver apenas aqui. Se nós tivéssemos o nosso pensamento em viver apenas esta vida que nós vivemos, miseráveis homens que éramos. Mas a nossa promessa está bem além disso. Nós temos um céu de luz nos aguardando. Então, amados, construam, conquistem, façam o que tem de fazer. Repreenda aquilo que o inimigo já lançou contra a tua vida, aquilo que o juiz já bateu o martelo contra você. Repreenda e aposta-te das tuas vitórias pela fé. Mas não se esqueça do céu. O céu é mais importante que tudo. Nunca se esqueça. Verso de número 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ô irmão, você está sem fé por quê? Irmão, Sara é um exemplo de fé. Mas não somente ela, Abraão também. Nenhum podia mais procriar. Humanamente, cientificamente, biologicamente falando. Qual a mulher que pode gerar com 90 anos, irmãos? Qual o homem que com 100 anos pode ainda ter o vigor para ter a capacidade? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque há crianças e adolescentes, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem condições. Só que Deus fez uma promessa: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser pai de uma grande nação, e Sara será a mãe de todas as mulheres,
e dela sairão reis. Oh glória! Aí eu te pergunto, o Senhor olhou para Abraão e disse: a sua descendência será como as estrelas do céu, e se você puder contá-las, conte, porque assim será a sua descendência. Mas eu vou mais longe, a sua descendência será como a areia da praia. Glória a Deus por isso, amém? E Sara recebe a promessa que ela seria mãe de reis. Aí Abraão morre, Sara morre. E a promessa? Abraão não viu as estrelas do céu como sua descendência, não viu nada. Sara não viu reis sendo formados, mas é pela fé que nós vivemos. Nós estamos plantando pela fé para a nossa descendência, até Jesus voltar. Quantos creem nisso, amém? Eu não vejo meus netos pastores pregando a palavra, mas eu estou plantando e implantando no coração deles, ao ponto do bom bronze chegar para a avó dele e falar: eu sou um profeta de Deus. Oh maravilha! Ele não disse: eu sou um rapper de renome. Ele não disse: eu sou o Paw Patrol. Eu não sou. Ele não disse isso. Ele olha para ela do nada e diz assim: eu sou um profeta de Deus. Irmão, se o teu filho disser uma frase dessa, é motivo de levantar a mão, dar glórias ao Senhor, porque nós não vamos ver talvez esta profecia se cumprindo, mas pela fé eu já posso enxergar, pela palavra da fé que Ele lançou, eu posso saber que eu vou estar no descanso, mas meus netos, a minha descendência, seus netos e filhos e descendência, vão estar levando esta igreja com fogo e poder. Aleluia, Senhor. Aleluia, pode aplaudir se é para Jesus. É bonitinho ver a criança querer ser alguém que glorifica a Deus, para quem não tem Deus. Mas para mim, irmão, foi a recompensa maior quando a pastora me contou ontem. Ei, irmãos, não tem palavras. O que se não talvez cumpriu nos filhos, cumprirão nos netos. Sabe por quê? A gente plantou. Abraão plantou, ele não viu. Mas olha a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Quantos de nós existem no mundo, irmãos? A Sara não viu os reis, mas quantos reinos saíram de Sara? Inclusive um chamado Davi, aonde Deus falou na sua palavra que não faltaria quem governasse no seu trono. Oh maravilha, vamos dar glória a Deus, irmão, aleluia. Quando Deus fala, Ele cumpre, amém? Vamos lá, já quase encerrando a primeira parte. Pela fé, olha só, Sara, vamos para o verso 12. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está no mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém, amados? Então eles não viram, mas eles creram: a minha descendência vai comer do que eu estou plantando. Eu não vi as multidões, mas a Shalom de Marlboro vai saber que existe uma multidão de Shalom no mundo. Por quê? A Shalom é a igreja do Deus vivo. Não é a placa, não é o nome, mas é a igreja invisível que está aqui nesta manhã. E nós somos o corpo, amém, amados? E a gente viu, nós somos descendência de Abraão e de Sara. Olha só, verso de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso disseram, claramente mostraram que buscaram uma pátria. Verso 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Ou seja, eles sabiam que existia uma pátria, e que de onde eles vieram, eles não voltariam mais. Irmão, de onde nós saímos, nós não podemos voltar mais. Nós saímos das trevas e fomos transportados para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Nós não vamos voltar mais para o Egito, amém, amados?
A nossa missão agora é andar, é ir para frente, é enxergar o alvo e continuar até alcançar a estatura de varão perfeito, amém, amados? Porque se nós olharmos para trás, a gente vai querer voltar. Quantas vezes o inimigo não te disse, ou disse para alguém, eu não sei, ou você ouviu, volta para as baladas, volta para a cerveja. Esses dias eu ouvi de um crente, misericórdia, eu tive que repreender e orar, pregador da palavra. Eu bebi porque eu não aguentava mais. Eu bebi porque eu tinha que ter alguma saída. Tome cuidado, irmãos. O inimigo quer nos fazer voltar ao Egito. Egito é só para lembrar das pragas que Deus mandou sobre os nossos inimigos. Egito é só para mostrar que 400 anos depois de uma promessa, nós saímos de lá cantando o hino da vitória. Egito é só para lembrar o mundo que de lá nós saímos e para lá nunca mais nós voltaremos, amém? Egito é só para lembrar o inimigo que aqueles que vieram contra nós pereceram no mar e nós passamos a pé enxuto, aleluia. Egito nunca mais, viu, irmão? Passa o que passar, esse grãozinho de fé de mostarda que você tem aí, grãozinho de mostarda de fé no teu coração, é o que vai te fazer continuar seguindo adiante, crendo neste Deus, e eu te garanto que a promessa vai se cumprir. Louvado seja Deus. Oh Jesus. Verso 14. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam a pátria. Verso 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. No verso 16 diz, mas agora desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nossa pátria não é aqui, irmãos. Deus vai nos dar condições de andar por aqui. Deus vai nos dar condições de ir e voltar. Deus vai nos dar o melhor dessa terra. Quantos creem comigo? Mas não é a nossa pátria. Eu ouvi também uma vez, essa graças a Deus não foi de cristão, dizendo, eu tenho tudo que eu quero, sou milionário, sou isso e aquilo. Eu já falei com Deus, eu não quero sair dessa terra, eu quero ficar nessa terra. E mal ele sabe que essa terra passou dos 70 é enfado e cansaço. Ai, se ele soubesse o que é essa terra. Ai, se ele soubesse o que era o céu. Ai, se ele soubesse o que está preparado para essa terra. Ah, se ele soubesse o que o anticristo tem preparado para essa terra. Ah, se ele soubesse, irmão, que não ficará pedra sobre pedra. Ah, se ele soubesse que o dinheiro dele vai estar mofando no banco, mas não vai ter alimento para comprar, porque a fome vai vir sobre a terra. Ah, se ele soubesse que ele iria pedir uma gota de água no dedo de um cristão que já está no céu, e ele ouvir a voz dizendo, eu não posso passar daqui para aí, nem você daí para cá, agora a sede é eterna. Ah, se ele soubesse o que está preparado para aqueles que não se apegam aos bens dessa terra, se ele soubesse o que é morar no céu eternamente. Mas pastor, ninguém sabe, ainda não foi para lá, mas a minha Bíblia diz que nós seremos como ele é, seremos como Jesus, e a Bíblia diz que a luz que vai brilhar ali não é luz de homem, não é luz de fama, não é luz de certificados na parede, não é luz de dinheiro, não é luz de poder e autoridade. O que vai brilhar no céu é a luz de Deus eternamente, e ali a única palavra que vai sair dos nossos lábios é, oh meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu tenho que levantar cedo, oh meu Deus, amanhã eu tenho que cobrir isso, eu estou devendo isso, amanhã é dia de aluguel. Não, lá nós vamos levantar dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, e a sua bondade dura para sempre. Se ele soubesse isso, ele não desejaria ficar nesse mundo tenebroso. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos terminar. Primeira parte. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Ou seja, irmão, Deus prometeu lá no começo que eu li,
Você vai ser pai de uma grande nação. Aí nasce aquele que seria descendência para uma grande nação. Aí Deus chega para Abraão e fala assim: sacrifica o seu único filho para mim no Monte Moriá. Levanta de manhã, vai lá, albarca os seus jumentos, coloca o menino em cima e vai para lá e sacrifica para mim. Abraão chega diante dos seus servos no pé do monte e olha para eles e dizem: eu e meu filho subiremos, adoraremos e voltaremos a vocês. Quantos dão glória ao Senhor? Aí na palavra de Deus ainda diz mais: quando Abraão chegou e subiu, e ele na sua palavra, ele orando e certamente encabulado, falando: eu não estou entendendo é nada, eu tenho promessa e mais aperta o cerco contra mim. Eu tenho promessa e mais a dificuldade financeira vem contra mim. Eu tenho promessa e quanto mais eu quero andar direito, parece que as coisas vêm para tentar me fazer andar errado. Eu começo a não entender Deus. O Deus olha para ele e faz: somente pela fé sacrifica. Somente, irmão, nesta manhã pela fé obedeça. Não queira entender Deus, obedeça a Deus é melhor, amém? Porque ninguém entende a Deus, mas o final de Deus com Deus é muito melhor do que entender a Deus, amém, amados? E sabe de uma coisa que Abraão fez? Ele fez algo que ninguém nunca fez na vida. Abraão creu na ressurreição sem existir uma ressurreição. Ninguém tinha sido ressuscitado no tempo de Abraão, nenhum. E Abraão olhou para o seu filho e disse: ainda que ele te mate, meu filho, ainda que ele tire você, nas minhas palavras, ele tem poder para te fazer nascer de novo. Ou seja, ele tem poder para te fazer ressuscitar. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Abraão não viu ninguém sendo ressuscitado como os discípulos viram Lázaro, ou viram outros sendo ressuscitados, mas ele creu na ressurreição. E o que aconteceu isso? Isso foi lhe imputado por herança, como fé, e ele foi chamado amigo de Deus e pai da fé. Quantos dão glória ao Senhor? Eu não sei como está a sua fé, mas você ainda tem fé. Você está aqui nessa manhã. Se você está aqui é porque você tem fé, e Deus vai honrar essa fé. Vamos terminar. 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o menino. Glória a Deus. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem, 400 anos, acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha aqui, o que a gente entende disso aqui? Moisés tinha toda a autoridade no Egito. Moisés tinha tudo o que ele queria, era filho da filha do rei Faraó. O que Moisés decidiu? Não aquilo que ele já havia decidido, mas o que Deus havia decidido para ele. Irmão, a nossa vida não somos nós que decidimos. Deus já fez a nossa vida, já toda no esboço, desde antes da fundação do mundo. O máximo que acontece é a gente querer espernear e sair da presença de Deus, mas não faça isso não. Continue crendo que Deus é galardoador daqueles que o temem, amém, amados? Continua crendo. Moisés, irmão, nasceu, 3 meses foi escondido, foi criado lá no castelo de Faraó, mas chegou um tempo em que ele falou: não, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. E aí nesse chamado é onde eu quero que você entenda: nada pode impedir o chamado de Deus na nossa vida, amém? Ele não olhou para as riquezas, poder e autoridade. Ele falou: não, eu tenho que libertar o meu povo. Eu tenho que libertar o meu povo. É aí que a gente vê, muitos deixaram, irmãos, grandes empresas, muitos deixaram faculdades. Não estou aqui incentivando ninguém a deixar o que é seu, mas estou dizendo assim, teve um chamado de Deus e para isso precisava abrir mão de algo. E aí era terminar a faculdade ou abrir mão disso para ouvir a voz de Deus. E muitos testemunhos a gente vê.
que pessoas que abriram mão daquilo que era seu, como Moisés foi, no final morreu dizendo: valeu a pena servir a Deus. Eu não pude entrar na terra, mas pela fé eu estou vendo. E Moisés não viu foi a terra prometida, não. Moisés viu foi o céu aberto. Falou: eu estou indo para lá, né? Glória a Deus, irmão. Bom, então como é viver pela fé? Eu não vou falar mais aqui porque o tempo já está bem adiantado. Mas teve muito mais fé e muito mais fé. Amém? Só que a fé é o seguinte: a fé não é apenas para aquilo que a gente conquista. Vocês estão me entendendo? Eu oro com fé e eu conquisto o que o meu coração deseja. Mas e se você precisar de fé quando Deus não te dá? E se você precisar de fé quando aquilo que era o desejo do seu coração não acontecer? E se a gente precisar de fé, irmão, quando a gente tem uma perda onde a gente orou para ter um ganho? Aí é que a gente vê. Nós vimos aqui que pela fé esses homens alcançaram grandes coisas, não foi? Glória a Deus por isso, amém? Mas olha só aqui para você ver. Esses mesmos homens, no verso 32, diz assim: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Glória a Deus, irmão. Praticaram a justiça, né? Alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Que homens de fé, amém, irmãos? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Quantos tem fé aqui, irmão? Dê glória. Da batalha se esforçaram, puseram em fugida ou em fuga os exércitos estranhos. As mulheres desta fé, desta época de fé, receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Olha aqui, agora eu quero que você pare aqui nesses dois versículos. Primeiro, as mulheres receberam os seus mortos pela fé. Viúva de Naim, único filho. Jesus chega com a multidão da alegria e a multidão da morte começa a ver a morte fluindo. Aquela mulher tem o seu filho trazido de volta. Nós vimos, irmãos, a viúva de Serepta, que o seu filho morreu, e o profeta deitou sobre ele e orou, e aquele filho ressuscitou, amém? Nós vimos aquela mulher rica, Cirfenícia, que também teve o seu filho morto, e pela palavra do profeta o filho ressuscitou, glória a Deus. Nós vimos as mulheres, irmã de Lázaro, que viu ali acontecer um milagre. Jesus chega para Lázaro: Lázaro, sai para fora, e diz a palavra que o defunto levantou e saiu para fora, glória a Deus por isso. Mas também, irmãos, no meio desta fé, houve tragédias, houve provas, e eles tiveram que permanecer na fé. Olha só aí o verso 36. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, mas eles tinham fé. Quantos dão glória ao Senhor? Tiveram fé por quê? Porque os homens chegaram para eles e disseram: olha, se vocês negar o Jesus que vocês estão pregando aí fora, essa seita, a seita do caminho, vocês não vão ter escárnios, nem açoite, nem cadeias, nem prisões. Mas eles disseram: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Verso 37, foram apedrejados, mas continuaram tendo fé para pregar o evangelho, para chegar até a mim e a você hoje, amém, amados? Foram cerrados ao meio, foram tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Irmão, eu vou me deter aqui um minutinho só para você entender. Esses homens aqui, eles não tiveram fé para conquistar, eles tiveram que ter fé para aguentar os açoites. Eles não tiveram fé porque conquistaram o que eles queriam, eles tiveram que ter fé porque eles estavam vendo os irmãos ser mortos à espada, queimados vivos, crucificados. Esses homens, no verso 38 diz a palavra, que dos quais o mundo não era digno, ou seja, o mundo não merecia esses homens aqui, errantes pelos desertos, montes, pelas covas e cavernas da terra.
Irmão, nós temos que pedir perdão a Deus. A gente está aqui num lugar aquecido, com cadeiras, com tudo, não fomos cerrados ao meio, não somos perseguidos, e ainda, irmão, por causa de um aperto de mão, de um sorriso, de um bom dia que não foi dado, de uma paz do Senhor, a gente já não quer mais fazer o que Deus está mandando. Irmão, você me perdoa dizer, mas a sua fé não acabou não. A fé de quem age dessa forma é uma fé que nunca existiu, porque quem tem fé, ele não olha para homens, ele olha para o autor e consumador da sua fé. Então, irmão, um aperto de mão, um maltrato, entrega nas mãos de Deus. Irmão, uma coisa que você viu errado, não aponte o seu irmão, ore por ele. Quem tem fé sabe que Deus tem poder para transformar até a morte em vida. Quanto mais o irmão que é carrapichento, irmão, Deus transforma. Eu demorei para aprender isso, que aqueles que dão mais trabalho são aqueles que Deus mais quer usar. Como que eu aprendi isso? Porque eu fui um filho rebelde que dei trabalho demais, e eu não entendia, e eu dava trabalho, e eu era do jeito que eu era, e eu não mudava. Eu sou o que sou, vou ser o que sou, e vou continuar. E Deus falou, é você mesmo que eu quero, vem cá. Você não tem medo, você é corajoso, você responde na língua, na ponta do pé, você faz e faz, é você que eu quero. Mas eu vou te moldar, porque existe um povo que precisa aprender a minha palavra através da sua humilhação. É assim que Deus faz, irmão. É o que você pensa que não vai ser na sua família, é o que Deus vai usar mais. É o que talvez as pessoas pensam que vai ser o mais miserável, que não vai dar em nada. Você já ouviu essa frase, não vai dar em nada, não ora para isso não, isso aí não adianta, não vai acontecer nada. Daqui uns dias você vai ver ele pregando para as multidões, ou se ele estiver pregando para um ou dois, ele está ganhando o mundo inteiro para o Senhor, aleluia. Quantos dão glória ao Deus de Israel, aleluia. Portanto, irmãos, todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então essa é a palavra, irmãos. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuirmos. E lembre-se de uma coisa, a fé não é apenas para conquistar coisas boas. A fé é para nos ajudar a ficar firme no tempo da adversidade. A fé, irmão, é para não nos deixar ser ferido por qualquer coisinha não, irmãos. Nós já não somos daquele que bebem o leite maternal, não. Nós estamos comendo é farofa pura. A gente já está criado, irmão. Irmãos, nós já não temos mais que pedir nada. Nós temos é que dar, oferecer. Amém, irmãos? Não é tempo da gente choramingar pelos cantos. Não me reconheceu, não me viu, não faz. E uma coisa, irmãos, que Deus através do seu Espírito Santo fala ao meu coração nesta manhã: Deus não precisa de nós, irmãos. Não adianta a gente falar. Eu vi uma pregação esses dias e falou muito ao meu coração. Não adianta a gente falar, eu não vou fazer, eu quero ver o que o pastor vai fazer. E se esquece que a obra é pela fé, irmãos. E a obra é de Deus. A obra não é minha. Se eu não pregar, as pedras vão clamar, irmãos. Ai de mim que dizer, não vou fazer, eu quero ver o que a Shalom vai fazer sem mim aqui. Deus levanta o menino. Vocês creem comigo, amém? Deus levanta uma menina dessas adolescentes aqui. Olha lá, pastor, você está achando que você é muito, é? Quem é muito sou eu. Vou pôr a Mariana aqui para pregar. Não só vai tocar, mas vai cantar, vai pregar, amém? Quantos dão glória para isso? Vocês estão sendo preparados pelo pastor Kleber. Aleluia, vamos ficar de pé dando glórias. Aleluia. Ai de mim se eu chegar por causa das minhas mazelas, das dificuldades, pelo que eu tenho que resolver amanhã, pela minha família, que eu tenho que zelar também, pelos meus filhos, por tudo que eu tenho que fazer. Ai de mim se chegasse aqui e falasse, eu não vou pregar, irmão, porque minha carga está pesada, porque eu não dou conta. Você pode ter a certeza que Deus já tem um gatilho preparado aqui. Por isso que eu não largo, porque eu amo estar aqui. É chibatada de um lado do outro, mas eu amo. Eu não vivo sem a Shalom. Eu não vivo sem a obra de Deus. Eu não vivo sem pregar.
O meu alimento está aqui, irmão, pregar a palavra. Foi para isso que Deus me tirou das fileiras. Foi para isso que Deus não permitiu eu formar nas faculdades. Foi por isso. Deus falou: você é meu, e você vai fazer o que eu determinar. Então não fique frustrado. Pessoas que estão aqui que falam: eu podia estar muito bem, eu podia estar fazendo isso, podia estar... Não, você está fazendo o que Deus quer que você faça. E melhor coisa é obedecer a Deus do que sacrificar. A melhor coisa e o lugar mais seguro da terra é estar no centro da vontade de Deus. Poxa, eu estou aqui, só estou trabalhando. É igreja, trabalho, é igreja, trabalho. Tem muitos da sua descendência que já foi trabalho e cemitério. E você está com glória a Deus aí, entalado, e diga glória. Eu sou da igreja para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, de igreja para o trabalho, mas até aqui me ajudou o Senhor. Eu estou vivo. Glória a Deus, irmãos. Então pega esse pouquinho de fé que você tem aí ainda e coloque ela para trabalhar na obra de Deus. Coloque ela para trabalhar em seu favor. Irmãos, só para a gente encerrar, quantas pessoas investiram $100? Teve uma visão, investiu $100 e segurou e fez, e que a gente tem que ser prudente, e hoje está com 1 milhão guardado, porque ele deu o primeiro passo. Agora você imagina a obra de Deus, irmão. Invista esse grão de mostarda, Deus vai te dar muito mais que milhões. Deus tem a vida eterna, e junto com a vida eterna Ele tem os bens dessa terra para dar para quem Ele quer. Então não vá pelo lado errado, não. Eu trabalho, depois eu creio em Deus. Não, creia em Deus e depois trabalhe, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Creia em Deus primeiro e faça a obra do Senhor, e depois Ele vai multiplicar suas bênçãos. Não faça o contrário, não. Eu quero convidar aqui à frente rapidinho. Quem quer colocar esse grão de mostarda de fé na presença de Deus e falar: faça a tua vontade, você vai ver Deus mudar a sua história. Venha rápido, nós temos 5 minutos. Coloque esse grão de mostarda na presença de Deus. Deus, eu não tenho fé mais nem para orar, mas você teve fé para vir na igreja, então esse é um grão de mostarda. Vem aqui na frente. Coloca esta dádiva na presença de Deus hoje. Aqui não é palavra do pastor para encerrar o culto, não. Isso aqui é palavra de Deus, é profecia. Os homens de Deus, pela fé, mesmo sem enxergar, creram e foram imputados como homens de fé, amém? Como homens que receberam de Deus a vitória. Talvez você já colocou tudo diante de Deus, o pedido, a reclamação, já colocou, quem sabe, a murmuração por não ter recebido, já colocou tudo diante de Deus. Que tal colocar o grão de mostarda de fé? É isso que Deus está querendo dizer aqui nesta manhã. E nós vamos estender as mãos, e eu sei que o Deus que multiplica vai multiplicar a sua fé. Os homens de Deus não tiveram fé apenas para conquistar, mas eles tiveram fé para suportar as lutas do dia a dia. E é justamente isso que Deus vai fazer aqui agora. Esse grão de mostarda que você traz no altar de Deus de fé, vai se transformar em uma montanha grandiosa contra os teus inimigos. Vai se transformar em uma fé genuína, que você vai ter autoridade para dizer para um monte se transpor por meio do mar, e vai acontecer segundo a tua palavra. Vai ser tanta fé, irmãos, que até o que tiver morto vai viver. E aquele que não tem, o Senhor vai fazer vir à existência. Aquilo que já está determinado e condenado contra você, o Deus da fé, que te aumenta a fé, vai mudar essa história nesta manhã. Só quem crê, joga a mão para o céu e diga: Senhor, multiplica a minha fé. Como o apóstolo disse, aumenta a minha fé, Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus filhos, que estão trazendo este grão de mostarda de fé, Pai. Senhor, não queremos fé apenas para as conquistas, mas nós queremos fé para as lutas. Nós queremos fé quando formos perseguidos.
Nós queremos fé, Senhor, para não negar o Seu nome. Nós queremos fé. Eu sei, meu Deus, que lá na fornalha de fogo, o Senhor enviou o anjo, o quarto homem, e ele livrou os teus servos da fornalha de fogo. Mas, meu Deus, ali foi diferente. Ali a fé deles, ó Deus, foi uma fé onde eles disseram: eu não vou me dobrar diante do teu Deus. Mas aqueles que morreram, meu Deus, e o Senhor não enviou o anjo para livrá-los, é porque eles tinham que morrer, porque os seus algozes, os seus perseguidores olharam e disseram: nega o seu Jesus e vocês terão vida. E eles disseram: vida sem Jesus não é vida, porque nós podemos ser livres agora, mas nós vamos morrer. Todo mundo vai morrer um dia, mas eu não quero morrer a morte eterna, então eu não nego Jesus. E muitos foram cerrados ao meio, porque não negaram a Jesus, queimados vivos. Mas eles alcançaram a vida eterna pela fé. Então, irmãos, a fé não é só para conquistar o carro, a fé não é só para conquistar os bens. A fé que nós temos que ter não é somente para a gente ser bem sucedido. Isso aí, meus irmãos, isso aí é consequência da obediência. Nós temos que ter fé para não negar a Jesus. Temos que ter fé para ser testemunho no nosso trabalho. Temos que ter fé, irmãos, para ser testemunhos das pessoas que estão vendo como nós vamos agir nessa situação difícil. E eu apresento a tua igreja aqui agora, Pai. Eles precisam de fé. Eles precisam, como eu preciso, Deus. Eles precisam do Senhor. E eles estão trazendo aqui, meu Deus, esse grão de mostarda de fé. Para muitos, Senhor, aqui na frente, as possibilidades humanas já acabaram. Mas é aí que o Senhor vai multiplicar essa fé desse irmão, dessa irmã. Para muitos que estão aqui na frente, Deus, já receberam a notícia negativa, mas é o Senhor que dá a resposta final para aqueles que têm fé no Senhor. E eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, Pai, que o Senhor entregue a vitória para esta igreja, que cada um que veio aqui à frente possa ter essa fé aumentada, e que eles conquistem, e que eles alcancem, e que eles apossem daquilo que já é deles, mas também que esta fé os ajude a passar por essa prova, a passar por essa dificuldade, a não negar o seu nome por nada, Deus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Dê um aplauso a Jesus. Podem voltar aos seus lugares com fé. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.